Já perdeu sua cabeça por ter falado algo? Pode ter falado para um amigo. Você pode ter perdido sua cabeça porque você falou em uma sala de aula. Porque você falou algo para seus familiares e simplesmente perdeu a cabeça. Hoje vamos ver um personagem na Bíblia que perdeu literalmente a sua cabeça porque falou algo, falou a respeito de Jesus e mostrou a este mundo, a sociedade na qual ele vivia, o quanto estava envolvida no pecado. Enquanto ele se colocou diante de Deus, o mundo, as pessoas pediram a sua cabeça. A cabeça de João Batista, ela foi oferecida para uma mulher chamada Herodias, porque ele confrontou esta mulher. Este é o nosso personagem de hoje. O nosso personagem é João Batista. Eu peço a todos vocês que estão aqui a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Você que está em casa, participando conosco, nos acompanhe nesta leitura, nesta exortação. Não tenha medo de falar de Jesus, não tenha receio. Fale sempre a verdade, com amor, mas fale com autoridade e determinação. Mas é muito importante você responder para você mesmo o que eu acabei de colocar aqui no nosso projetor. Você sabe qual o seu propósito de vida hoje, aqui? Quando eu digo aqui, eu não estou falando neste local, mas diante dessa sociedade, deste mundo, você sabe de verdade qual é o seu propósito de vida? Seu propósito de vida, simplesmente um bom pai ou uma mãe, uma boa mãe, que são coisas excepcionais. Seu propósito de vida é ser um bom trabalhador, honesto, que cumpre as obrigações no trabalho. Isso também é excelente. Ou você é um empresário, dono do... e você é uma pessoa justa, honesta, que é difícil, mas esse é o seu propósito de vida. Você está aqui neste mundo com este propósito? Já fez essa pergunta a você mesmo? Já procurou as respostas para você? Você pode ser o melhor pai, a melhor mãe, pode ser o funcionário do ano, o empresário do ano, mas isso é a coisa que Deus escolheu para você. O projeto de Deus para a sua vida é este. Deus tem algo especial para você. Hoje, se Deus permitir, vamos ver a vida de João Batista. O projeto que Deus tinha para ele, o propósito de vida dele aqui. Assim que ele nasceu, um nascimento milagroso, os pais eram avançados em dias, e ele, logo que cresceu, foi morar no deserto. Era a vida de João Batista. Viveu no deserto até que Deus o chamou e colocou a sua palavra. João Batista, ele não tinha mais do que 30 a 33 anos quando veio a morrer. Ele era um jovem. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Era um jovem. Vocês que são jovens, que estão hoje aqui,
Vocês sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Ele tem planejado, projetado para você? João Batista, ele foi considerado a voz que clama no deserto. Versículo 1 e 2, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A pregação de João era em cima do arrependimento. Se João vivesse hoje, como ele seria aceito por esta sociedade? Como a sociedade veria a João Batista pregando arrependimento, pregando mudança, transformação de vida? Vocês que são jovens, nas faculdades, nas escolas, vocês que têm a idade um pouco mais avançada, na sua família, no trabalho, você tem a coragem que João Batista teve de pregar arrependimento, mudança, transformação de vida? Que quando a gente olha para essa sociedade, ela está perdida. A moralidade é lixo. O que importa é o prazer. O que importa é trazer a satisfação pessoal. É o que importa. E quando você chama ao arrependimento, você é julgado e condenado. Sabe por quê? O cristianismo, ele é muito mais perseguido do que qualquer outra religião? É porque os verdadeiros cristãos, eles pregam arrependimento, transformação, mudança de vida. E quem quer ouvir isso? Quem quer ouvir que os jovens precisam se levantar, juntamente com os mais maduros, e pregar a palavra? Qual é o jovem que quer ouvir que a sua vida em relação à pregação do Evangelho é um fiasco? Que é muito e já muito alto sobreviver com a sua fé, quanto mais compartilhar. Quem quer ser rejeitado? Quem? Quem quer ser rejeitado na faculdade, no trabalho? Quem? Quem quer ser rejeitado entre nós, quando os nossos grupos têm alguém que fala a verdade, ou sem medo, que exige arrependimento? Quem? Nem eu, nem você, mas nós precisamos. João Batista viveu no deserto. Hoje, a vida de muitos jovens e de alguns maduros, projetadas para viverem em conforto, em casa, de frente da TV, ar-condicionado, boa alimentação. O compromisso com o Evangelho, o compromisso em compartilhar da fé. Meus irmãos, é super importante perseverar, é super importante permanecer na fé, mas nós precisamos compartilhar. E quando você sai e começa a falar o Evangelho genuíno que eu estou dizendo é a transformação de vida, é chamando ao arrependimento, é aquele que se prostitui, que vive no adultério, que vive na mentira, que está roubando, na desonestidade. Chamar ao arrependimento, você pode perder a sua cabeça. João, ele pregava sem medo, e sempre pregou a verdade, mas ele pregou com amor.
versículo 3, acho que não está pegando, Diogo, se puder passar aí, obrigado. Versículo 3, diz o seguinte: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Em Isaías já havia uma profecia a respeito de João. João é aquele que veio preparando o caminho do Senhor, endireitando as veredas. Eu não sei se você parou já para pensar nesse texto, porque nós temos uma semelhança muito forte e muito grande com João. É verdade. João, ele veio dizendo, está chegando o Messias. E começou a preparar os corações. Quando Jesus chegou, João já tinha aplanado, endireitado as veredas. Qual é o nosso propósito? É o mesmo. A diferença é que ele está voltando. E nós precisamos converter os corações. Precisamos levar a mensagem, é verdade, levar com amor, mas levar a mensagem com coragem. Mas se fizer isso, vai perder a cabeça. Que isso aconteça. Se fizer isso, as pessoas vão lhe rejeitar. Mas esta é a força que o cristianismo tem de falar o que a pessoa precisa ouvir. Essa é a nossa missão. É por isso que eu estou perguntando, qual é o seu propósito de vida? Não, meu propósito é me formar, arrumar um emprego, ganhar dinheiro, me casar, ter filhos, sustentar minha família, ser um bom pai, um bom cidadão. Excelente. Mas é esse o chamado de Deus? Nós somos chamados, amados, para cumprir o que João cumpriu. A diferença é que Jesus está voltando. Ele está voltando. E nós precisamos ter essa postura. No versículo 4 diz, João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Não é para a gente pensar que gafanhotos era uma marca de biscoito, tá certo? Era gafanhotos, pela lei. É incrível onde esse homem viveu. Ele viveu no deserto, até o dia em que Deus dirigiu a ele a palavra e ele saiu do deserto. Hoje, onde nós queremos viver? Hoje nós idealizamos um padrão de vida tão alto, que sufoca toda a nossa renda, toda a nossa energia, toda a nossa vida. É o nosso propósito. Muitas vezes é mostrar para a sociedade e outras para a igreja, da qual fazemos parte, do nosso meio, que na vida a gente se deu bem. Que na vida a gente se deu bem. Com relação ao chamado, porque Jesus, ele não deu somente aos 12, de levar o evangelho, de ir a todas as nações, de pregar, ele deu a todos nós. A vida de João era simples, era onde ele vivia, lá no deserto. E eu acho interessante porque no versículo 5 e 6 diz assim, leiam comigo, versículo 5 e 6. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região, em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Você já ouviu aquela frase que diz assim, é uma voz que clama no deserto? Vocês já devem ter ouvido, né? Essa frase, esse ditado, se refere a alguém que está falando e que ninguém o quê? Está ouvindo. É uma frase que a gente aprendeu errada, extraída da Bíblia. João era uma voz no deserto, mas quem ia para João? Olha aí.
Quem foi até João? Olha aí. João não era uma voz no deserto, no sentido de que ninguém está ouvindo. A gente interpretou e usou, porque o texto diz, versículo 5, então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. As multidões enviadas por Deus, iam as multidões até onde ele estava. Se nossas vidas forem vidas que buscam o propósito divino de Deus em nossas existências aqui na terra, Deus vai enviar, não é dezenas, centenas, milhares, Ele vai enviar. Tem muitas pessoas, muitas, nesta sociedade, que querem verdadeiramente a liberdade espiritual. E o que é que nós temos que fazer? Com coragem, com ousadia, pregar o Evangelho. E hoje, a pregação sobre o arrependimento faz importância, se faz necessário? É claro. Cada um pensa que pode fazer o que quer, julgando que isso é liberdade. Cada um vive como quer, porque supõe que o que importa é trazer prazer para si. Mas nós precisamos confrontar. Sabe por que Estevão morreu? Sabe por que Tiago foi transpassado? Porque essas pessoas ficaram do lado da verdade. Muitas vezes não fazemos noção do custo que foi o Evangelho chegar até nós. A gente pensa que não teve. E aí quando surge qualquer movimento de perseguição, a nossa situação como crianças é se recolher com medo e não falar. É a gente dizer, cada um tem sua vida, é a gente dizer, cada um tem sua vida e vive como quer. João Batista não. Ele falou a verdade. Versículo 6, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não foi batizado nas águas para a remissão dos seus pecados. Se você ainda não foi batizado, hoje é o dia. Mas tem que confessar seus pecados diante do Senhor e ser batizado para a remissão. E para nós que estamos aqui, João, a semana passada, falou, ele disse, olha, nas cadeiras tem os convites. Mas depois ele saiu, ainda tinha muitos convites nas cadeiras. Que tal hoje? A gente ter um pouco da ousadia de João Batista, não é João 3,16, e levar, simplesmente, e entregar. Cadê nossa irmã Dilcia? Está aqui hoje? Nossa irmã Dona Dilcia é uma evangelista nata, ela sai, está no shopping, está dando, vai em algum lugar. Essa é a postura. João está organizando uma campanha, quarta-feira, nem me pergunte a hora, porque ele já organizou de manhã, de tarde, de noite, você só não vem se não quiser. Não, qual é o horário? Não, qual é o horário que você pode? Ah, de manhã, pode vir, não de tarde, pode vir, de noite, pode vir. É a gente ter essa ousadia, sair e pregar o Evangelho sem medo nenhum, com coragem. Versículo 7, o texto diz, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Poxa, pode imaginar, os fariseus, os hipócritas, os saduceus, aquele grupo que perseguiu tanto Jesus, versículo 8, produzam frutos, o que é que ele diz? De arrependimento, produzam frutos de arrependimento. Hoje é proibido falar sobre arrependimento, hoje é proibido você falar qualquer coisa que machuque,
Você hoje pode ser processado por qualquer coisa. Qualquer coisa você vai ser processado, se você falar. Se você falar que é errado adulterar, que é errado se prostituir, que é errado roubar, que é errado mentir, você vai criar inimizades e no final vão pedir a sua cabeça numa bandeja. Vai ter medo, vai se sentir intimidado. Versículo 9, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão. Abraão era a contraproposta deles para Jesus. Nosso pai é Abraão, nós somos descendentes de Abraão. E às vezes a gente gosta de dizer, né? Eu sou um cristão. Eu sou simplesmente um cristão. Eu faço parte da igreja única e verdadeira, né? A gente às vezes levanta essa bandeira, né? Pois deixa eu dizer para vocês, Deus pode fazer das pedras simplesmente cristãos. Ele pode. Ele não podia fazer das pedras? Ele pode. A diferença está na postura. Mas a gente precisa responder, né? Qual é o meu propósito aqui? Qual é? Qual é? Não é uma vida confortável. Não é ganhar dinheiro e fazer mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Não é. Esse não é o propósito. Sabe qual é o propósito? É se colocar à disposição de Deus para levar o Evangelho. Isso é o mais importante que há. E aí o que aconteceu com João? João, ele se encontrou com o rei Herodes. E o rei Herodes, ele estava vivendo com uma mulher chamada Herodias. E essa mulher Herodias, ela era ela era esposa do irmão de Herodes, Filipe. Não sei porquê, sei que a coisa não foi certa, se separou e agora estava vivendo. Quando João viu os dois, o que João disse? Está errado. A Bíblia diz que Herodias ficou furiosa e que ela queria matar João. Mas Herodes tinha medo de João. Medo no sentido de saber que ele era profeta. Mas um dia, a filha de Herodias dançou. Deve ter dançado de uma forma sensual tão grande que Herodes ficou com a boca aberta, foi para ela, para a filha de Herodias e disse, você pode me pedir o que você quiser. Eu dou a você a metade do meu reino. Aí ela foi correndo para a mãe e disse, olha, o rei disse que pode me dar até a metade. O que é que eu peço? Sabe o que ela pediu? Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Porque ele confrontou ela. Ele falou. Herodes tentou ainda, o texto diz, desfazer, mas tinha muitos convidados importantes, ele ficou envergonhado, voltar a palavra, então ele disse, podem trazer. Ele já tinha prendido João Batista. Foram lá no caso, cortaram a cabeça e trouxeram numa bandeja. Numa bandeja. Ele não falou a mentira. Ele falou a verdade. Que nós sempre devemos falar a verdade com amor. Mas hoje em dia, meus amados, nós temos medo de sermos excluídos e temos a síndrome da aceitação, da inclusão. A gente quer sempre, sabe como é? Ninguém quer ser rejeitado. Mas o que importa? O que importa? E se você for ser rejeitado, vai ficar com traumas? Vai ficar chorando pelos 4 cantos da parede? Reclamando? Não, todos nós somos rejeitados, todos nós, de uma forma ou de outra. Quando eu era jovem como alguns de vocês, eu era rejeitado também, até pelo próprio grupo jovem. Qual a razão? A postura. A postura. Quando a gente mantém uma postura
de santidade, de fidelidade, quando nós queremos cumprir a vontade de Deus, é um grande erro pensar que as pessoas vão nos abraçar. Abraçaram Estevão, abraçaram Tiago, abraçaram João Batista, e só para informação nossa, João Batista, ele foi considerado por Jesus o homem maior aqui na terra. Jesus disse, dos nascidos de mulheres, ninguém é maior do que João Batista. E você acha que ele morreu de uma forma natural? Não é interessante, né? Às vezes eu fico pensando, poxa, eu gostaria de morrer na cama, dormindo, e aí não sentindo nada. No outro dia alguém rege, nem sentiu dor. Ó, sorridente. Não é assim não. Não é assim não. Não é assim não. Mas nós precisamos ter a coragem. Se você é jovem, se você é adulto, se você é pai, se você é mãe, muda a postura, cria coragem, começa dentro de casa, falando a verdade, sempre em amor, pregando. E quando for necessário, arrependimento. Arrependimento. E se eu for colocado da empresa para fora? E se eu perder meu emprego? Não é melhor do que perder a cabeça? Não é verdade? João perdeu. João perdeu. Eu não sei onde Herodias, eu não sei onde a filha dela, onde todos estão. Eu não sei, que eu não sou juiz. Eu sei que João está no seio de Abraão, pela fidelidade que ele mostrou. Versículo 10, e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água, versículo 11, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Aquele que vem depois de mim, porque João está aqui, né, pregando, né? Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Todo mundo olhava para João, ele disse, quem vem depois de mim? Que eu não posso nem amarrar. Olha a situação dele. Ele vai separar o trigo da palha e vai jogar a palha onde? No fogo que nunca se apaga. Hoje, você é trigo ou palha? Hoje, você é trigo ou palha? Ser trigo é difícil nesse mundo. São aqueles que mantêm a postura, a coragem de falar a verdade, sem medo. Prega o Evangelho, fala de Jesus. Se gostarem, amém. Se não gostarem, também amém. Prega o Evangelho. Se chamarem você para dentro, amém. Se botarem você para fora, amém. Mas por quê? Olha Jesus. Jesus pregou o Evangelho. Ele foi aceito? Não. Jesus pregou o Evangelho. Ele foi amado pela maioria? Não. Não. Então a gente olha para Jesus e segue o caminho. Agora, também eu não posso esquecer de mostrar para vocês como Deus exaltou a João. Diz, por esse tempo Jesus foi a Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Quem foi que batizou o nosso Senhor, o Senhor da glória? João Batista. Só que quando João chegou, João viu, reconheceu que era Jesus, disse, não, você é que deve. Se você, um jovem, adulto, um pai, uma mãe, um ancião, uma anciã, se você se colocar à disposição de Deus para pregar o Evangelho, Ele vai honrar você.
Ele vai exaltar você. É verdade. Ele vai honrar e vai exaltar você. Nem que você perca a sua cabeça. Mas Ele vai fazer. Ele vai fazer isso. Porque a coisa mais importante não é ser honrado, ser exaltado. A coisa mais importante é honrar e exaltar a pessoa de Jesus Cristo na pregação do puro Evangelho. O Evangelho que convence. A gente está aí à beira da abertura do carnaval, né? Aí a gente vê tantas, mas tantas imoralidades. A gente vê tanta libertinagem, álcool, drogas, sexo. A gente vê tudo isso, e sempre passando a impressão o quê? Que é a verdadeira alegria, que é a verdadeira satisfação. Não compre gato por lebre. Não compre. E finalizando, meus amados irmãos, mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. João, depois de ser batizado, Jesus saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. João batizou Jesus, os céus se abriram, o Espírito desceu em forma de pomba, uma voz do céu. A gente vê aqui a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito, que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Em quem me agrado. Se você que está aqui, ou você que está em casa, ainda não foi batizado no nome precioso de Jesus, hoje é o dia. A pregação de João terminou com o batismo de Jesus. E nós devemos pregar o Evangelho, devemos pregar sobre o arrependimento, devemos pregar sobre a importância, a necessidade das pessoas serem batizadas para a remissão dos seus pecados. A palha para o fogo que nunca se apaga. O trigo tem a utilidade de servir. Que a gente olhe para a vida de João, se inspire na coragem, na perseverança, porque não existe, meus amados, não existe frutos sem renúncia e sem sacrifício. Que a coragem faça parte de nossas vidas, mas é óbvio, temperada e muito bem temperada com o amor, na pregação do arrependimento que é tão necessário hoje em nossos dias. Amém?